Estamos de volta com Antenados Pergunta. Renato, você acredita que a mulher de Jonathan Edwards Eu acredito que ele não mentiria. levitou? Ele Não mentiria. Então, ele falou a revelado verdade. por quem ele foi. Por quem ele foi. Perfeito. Mas isso Então, é qualquer um. Não, qualquer perfeito, um. Né? perfeito. Assim, você avalia as pessoas por aquilo que elas são. Então, se você viver Perfeito. muito, talvez um dia você escreva, eu acredito, porque ele foi. Se o No meu Caio caso, Fábio né? falar que ele é o novo reformador do Brasil, tu vai acreditar? Não. Não, né? Não, porque as doutrinas às quais hoje ele defende são doutrinas às quais, na minha perspectiva, fogem aos pressupostos bíblicos. Tenho grande admiração por aquilo que o Caio foi. Né? Sim. Acho que a igreja evangélica brasileira tem uma dívida com ele por aquilo que ele foi no muito. passado. Perdeu Mas hoje eu discordo de praticamente tudo aquilo que ele fala. Me diz uma coisa. Você citou uma palavra que eu esqueci agora sobre a teologia da prosperidade. Uhum. Você disse que ela é, em outras palavras, horrível. Maldita. Maldita, né? Me diz uma coisa. Hoje nós vivemos até praticamente o início do século passado a teologia contrária a essa, que era aquela teologia da piedade. Para eu ser alguém de Deus, eu tenho que ter passado pelo sofrimento, eu tenho que sofrer, eu não tenho que ser próspero, eu não tenho que ter nada na vida, porque se eu tiver, significa que Deus não está em mim. Uhum. Entre essas duas teologias, você acha que não pode existir um equilíbrio? Pode, mas eu quero tratar de algumas questões aqui. Por exemplo, eu tenho pregado na África, estive no Haiti, pregando no Haiti e pregado em vários países na América do Sul. Quando você chega, por exemplo, no Haiti, né, que é o país mais pobre das Américas, você encontra uma igreja fiel, uma igreja santa, homens compromissados com o Evangelho, homens que vivem a vida de uma forma melhor do que eu vivo. Né? Ou seja, são mais santos do que eu sou, né? Mas os caras estão na mais absoluta miséria. O que eu não posso é absolutizar. O que eu não posso é decretar. É fácil você pregar a teologia da prosperidade em países como Brasil e Estados Unidos. Eu quero ver os caras pregar a teologia da prosperidade no Haiti, no Peru, em Cabo Verde, em Moçambique e em outros lugares. Só para completar, você vê alguma coisa positiva no neopentecostalismo? Vejo alguma coisa positiva, né? E só define, porque para quem está em casa, pentecostalismo de neopentecostalismo. O pentecostalismo, ele surge no mundo em 1902, na Rua Azusa, né, com a manifestação dos dons do Espírito Santo na vida de alguns irmãos. Aliás, ele vem de antes, né? Ele vem em 1898, 1900, em País de Gales, na Europa. No Brasil, ele tem início com os pioneiros da Assembleia de Deus que chegam em Belém do Pará, né? Então, qual é a diferença? Eu vejo que o pentecostalismo clássico, ele, apesar de ter uma percepção doutrinária diferente da minha, porque na maioria deles eles são arminianos, mas são homens tementes a Deus, que têm a Bíblia como sua única regra de fé, que as experiências eles colocam à luz das Escrituras para ver se as experiências são irmãos e temos comunhão. São irmãos que temos comunhão. Como neopentecostais também, né? A maioria dos neopentecostais não são pilantras. Eu digo mais, 99% dos neopentecostais são pessoas dos pastores. Membros ou líderes? 99% dos pastores são pastores que estão errados. Então, a proposta é você tentar, de alguma forma, levá-los ao conhecimento. São sinceros. Estão errados, mas são sinceros, a maior parte. A boa parte, sim. Boa parte, assim, seria irresponsável da minha parte dizer que não existe gente sincera. Agora, só completando... Agora, o conteúdo eu tenho que criticar. Agora, só completando, dos neopentecostais vem essa questão da cura e vem um pouco mais de teologia da prosperidade. A cura vem dos pentecostais. Mas então define os neo. Os neo, vamos lá. A cura vem da Bíblia, A prosperidade, gente. A cura vem da Bíblia. A prosperidade é sine qua non. Se você não é próspero, ou você está em pecado, ou você não tem fé suficiente, ou você está em desobediência. Próspero, dinheiro. Dinheiro. Okay. Porque a palavra prosperidade, ela traz ideia, a palavra no original, é como se fosse uma árvore que cresce para todos os lados. Ela tem raízes, ela cresce para cima, mas ela cresce para o lado também, né? O crente, ele não está com Jesus por aquilo que o Senhor deu a ele ou vai deixar de dar. Ainda que a terra não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que os montes se lancem ao mar, em Cristo nós estamos e estamos com Cristo. A
teologia da prosperidade, ela contraria o sofrimento, né? Jesus disse, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Agora, é claro que nós não somos chamados a entender de que a vida, ela vai ser uma vida do coitadismo. Esse é um dos problemas. É um dos problemas também do nosso país, né? O brasileiro, ele tem essa tendência de encarnar o papel do coitadismo, que nem aquela hiena, né? Ó céus, ó vida, ó desgraça, nada tá bom, nada funciona, nada presta. Não é nessa perspectiva. Usando Jonathan Edwards também. Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, que a vida é dura, curta e incerta. E é verdade. Nós estamos aqui hoje e não sabemos se amanhã vamos estar vivos, né? E ela é dura. Nós lidamos com dores, com tragédias dioturnamente. Agora, isso não significa dizer que a nossa vida tem que ser uma tragédia, mas isso também não significa dizer que Deus é obrigado a fazer com que a gente experimente prosperidade e felicidade o tempo todo. Tem um músico na Bíblia chamado Amã, né? É muito interessante, né? Ele foi conselheiro de Davi e conselheiro de Salomão. O cara, se você for ler o único salmo que ele escreveu, o salmo dele é uma tristeza. Ele pede a Deus que Deus o cure e Deus não curou, né? Mas ele continua servindo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então, quando eu falo sobre teoria da prosperidade, eu estou dizendo que eu sou contra a pessoa prosperar? Não. E aí eu trago os pressupostos da reforma. A prosperidade se dá pelo trabalho. Martinho Lutero dizia o seguinte, se você é um bom sapateiro, seja o melhor sapateiro. Se você é um bom músico, seja o melhor músico. Eu não sou contra, bicho, tu é músico, tu vive da música, seja o melhor. E eu não sou contra você vender o seu serviço. O que eu sou contra é o cara usar da igreja e botar o nome de ministério. O cara chama meu ministério, mas para ele cantar na igreja é vintinho, né? Por exemplo, uma cantora que foi cantar numa igreja de um amigo meu, ela falou o seguinte, se quiser as músicas do novo CD é X, sem a música do novo CD é Y. Isso é o quê? Vamos combinar, né? Então, assim, eu tenho muitos irmãos em Cristo, músicos. Se você entrar no meu Twitter, você vai ver que essa galera, eu me relaciono com eles. Há uma diferença. Agora, deixa eu até além, até perguntar isso, talvez para ajudar em começar a peneirar também algumas coisas disso, né? Já por trabalhar com televisão, você também trafega muito e conversar com personalidades, cantores e tudo mais. E existe, não estou dizendo que esse é o caso aí, mas existe uma disparidade, às vezes, muito grande entre o que o artista me disse ou o que o empresário, a pessoa que assessora o artista diz. Só porque às vezes fala assim, porque o artista falou isso, mas foi ele mesmo, saiu da boca dele, ou talvez o empresário que ganha comissão e sabe que em cima do que ele vende, ele vai ganhar 10% ou 20%, ele quer jogar para cima e tudo, porque eu também tenho medo. Não, às vezes também é culpa do artista por ter aquele tipo de assessor. Exatamente. Também. Tudo bem, mas dizer que foi o artista que disse, quando às vezes é uma palavra de empresário, claro que se alguém dá boas notas, alguma coisa, ele representa às vezes a empresa. Mas eu tenho muito cuidado nisso. Uhum. Até que ponto foi o artista que falou, de fato, porque eu já tive muito problema com alguns artistas aqui que chegou aqui na Boas Novas e eu cheguei e vem, que negócio é esse? Eu falei, mas nunca chegou em mim. Eu falei, mas eu falei que tem um empresário. Sim, sim. Então, assim, só também para dirimir isso, porque muito disso é mal entendido, né? Agora eu vou usar uma frase de Spurgeon. Artista, mas... Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, pastor do tabernáculo metropolitano no século XIX em Londres. Ele dizia o seguinte, que uma das tragédias da igreja é trocar as escrituras pelo entretenimento. E o que a gente vê hoje em dia é que o evangelho se transformou em entretenimento, né? As nossas mensagens, elas têm que ser politicamente corretas. Nós não pregamos contra o pecado, porque não atrai ninguém. Nós não falamos sobre a volta de Cristo e não denunciamos o estado de transgressão. O que é um profeta? Um profeta é alguém, ou uma instituição profética. Vou mencionar aqui Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês. Ele dizia o seguinte, que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Ela tem que chegar para a sociedade e falar com voz profética aquilo que as escrituras dizem. Só que a gente se transformou a igreja hoje? Nós transformamos a igreja no entretenimento, cara. Então, qual é o foco do entretenimento? É a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente, ela passa por N fatores. Ela passa pela música. Eu gosto de música bem tocada. Eu gosto de música de boa qualidade. Mas não dá para concordar com a letra da teologia dos caras. Eu não consigo entender. Vai para a direita, vai para o lado, vai para frente, por todo lado, sou abençoado. Não dá para rolar, entender algumas coisas. Essa eu nem conheço, né? É assim, não dá para entender. Então, qual é o problema? O que eu acho que a gente precisa fazer? Eu acho que a questão é o seguinte, não é criticar, né? Criticar por criticar assim, todo mundo faz. É oferecer uma resposta. Qual é a resposta? É voltar às escrituras.
É voltar. É a igreja voltar às Escrituras, é voltar a estudar a palavra. É os pastores se prepararem. Os pastores sobem ao púlpito hoje e não se preparam. E não estou dizendo de neopentecostais, não. Estou dizendo de geral. Históricos, de reformados, de não se preparam. Porque aí, o que acontece, Renato? Parece que a igreja quer ser profética, aponta o dedo, mas a unha está suja. Sim, e isso concordo. é complexo demais. Tá certo. Voltando à ideia do que o Felipe estava falando sobre as teologias, a gente encontra, de fato, uma teologia do sofrimento e uma teologia da prosperidade. Na pergunta que ele fez... e que a teologia franciscana. Exatamente. Né? E assim, haveria um equilíbrio para esse processo? Você vê que há uma possibilidade de um equilíbrio entre, não a teologia da prosperidade, mas a prosperidade bíblica e essa questão do sofrimento. Olha só, a gente tem que entender o seguinte, qual foi o papel da teologia no decorrer da história? Usemos Calvino como exemplo. Calvino, quando chegou em Genebra, as pessoas viviam uma vida absolutamente miserável, cultura nenhuma, jogavam os seus excrementos pela janela, tinha uma lei que dizia que o homem só podia ter uma amante, ele não podia ter mais do que uma. Né? Sem contar que havia desonestidade. O comerciante ele tinha que ficar literalmente com o olho na missa e o outro no padre porque o cara roubava. Quando o evangelho chega, né, esse evangelho leva o homem ao arrependimento. E esse arrependimento produz o homem em encontro com as escrituras. As escrituras levam o homem ao crescimento intelectual e cultural. E isso automaticamente faz com que ele entenda que a prosperidade se dá pelo trabalho. Então, assim, o cara chega e ele é um sapateiro, ou ele é um médico, ou ele é um engenheiro, seja lá o que for, mas ele prosperou, não porque ele fosse Deus, se o senhor não deu, rasga a Bíblia. Não, porque ele se dedicou ao trabalho dele. Né? Por exemplo, você é um apresentador, se você é um bom apresentador, não é porque, claro, a graça de Deus... Acho que sou o melhor dos quatro aqui, né? mas... humilde a graça também, de Deus, né? mas porque você se dedicou. Você vê um músico, você pega um músico, um cara que destrói um instrumento. Quantas horas o cara ficou estudando ali? Então, assim, a prosperidade, né, financeira, dessa perspectiva, se vem pelo trabalho. Então, o que a igreja tem que fazer? Ela tem que voltar às Escrituras, ela precisa pregar as Escrituras e ensinar o cara que Deus abençoa, sim. Mas essa bênção vem a partir do momento em que o cara resolve se dedicar no melhor. Pastor Renato, obrigado pela sua presença aqui no Atenas. Já acabou? Já acabou, foi rápido demais. Gente. César, Felipe, Lincão, obrigado. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Foi muito bom. Na internet a gente vai jogar mais. Até o próximo Antenas na Geral. Tchau, tchau.